Oi, gente, eu sou a Giovana e hoje a gente está aqui para mais uma aula de matemática. A aula de hoje vai ser sobre o cilindro. O que que são cilindros, né? O cilindro ele é uma forma geométrica espacial e ele é formado por duas bases paralelas, então elas podem ser circulares ou elípticas, né? Elípticas são formadas por elipses. Então, aqui lembrando que as duas bases são iguais e elas têm que ser paralelas, independente assim, do ângulo do cilindro. Essas duas bases elas têm que ser paralelas. Bom, apesar do cilindro não ser um prisma, pois é um elemento circular, ele possui elementos semelhantes ao prisma. Esses elementos são a altura. A altura é a distância entre os planos das bases, né? O que seria o plano da base? O plano da base é um plano que passa exatamente aqui pela base. Então, a gente tem um plano aqui, um plano aqui. Então, a distância entre esses dois planos é a altura. O eixo. O eixo é a reta que divide o cilindro ao meio. Então, ele vai passar exatamente no centro dos círculos das bases. Então, tem um pontinho aqui, um ponto aqui, e ele liga esses dois centros. E a geratriz. A geratriz ela é uma reta que ela vai ser paralela ao eixo. Então, se esse eixo aqui ele fizer um ângulo x, o ângulo da geratriz com a base também vai ser x. E ele liga as circunferências das duas bases. Então, é, ele vai ter que ser essa reta aqui. Se a gente olhar assim o cilindro de frente, a gente vê essa linha aqui lateral, né? Então, essa vai ser a geratriz. E a gente vai ver aqui agora a classificação dos cilindros, a gente consegue ver que ele tem reto e oblíquo. Aqui, aproveitando ali sobre geratriz, no caso do cilindro reto, a geratriz vai ser igual à altura. Por quê? Aqui, a geratriz é a linha que liga uma base à outra, e a altura é a distância entre essas duas bases, né? Então, como ele é reto, ou seja, ele tem ângulo de 90 graus entre a base e o plano do eixo e da geratriz, tem 90 graus, então ele é um cilindro reto, né? Então, a altura vai ser igualzinha à geratriz. Já no caso de um cilindro oblíquo, o eixo e a geratriz têm um certo ângulo diferente de 90 graus. Então, aqui a geratriz vai ser essa linha lateral aqui, que liga de uma base à outra, e a altura vai ser a distância entre elas, né? Então, a distância, se for um cilindro oblíquo, vai ser diferente da geratriz. Bom, um caso especial é o cilindro equilátero, né? Então, assim, quando a gente olha o cilindro aqui de frente, a gente consegue ver um retângulo, né? Então, se a gente tiver o cilindro equilátero, ele não vai ser um retângulo, ele vai ser um quadrado. Por quê? Porque a altura ela vai ser igual à base, né? Os lados vão ser todos iguais. Então, se aqui a largura aqui desse retângulo vai ser 2r, né? Porque a distância daqui até aqui seria duas vezes o raio da base. Então, a altura também vai ser duas vezes o r. Então, se ele tiver que o raio, por exemplo, vale 2 e a altura vale 4, é um cilindro equilátero, né? Porque é 2, 2, 4, a altura também vai ser 4. Então, é isso. Essa parte aqui que a gente olha, assim, quando a gente vê diferente, vê um retângulo ou um quadrado, é a seção meridiana do cilindro.